O chá é a bebida mais ingerida no mundo depois da água. Além de ser um hábito super agradável, também é muito saudável. Na nossa dica de hoje, você vai conhecer os chás que podem ser usados como tratamento natural. A gente sempre traz aqui algumas dicas de chás como forma de tratamento, né, Nathalie? Isso. E quais os que você vai passar pra gente hoje? Eu vou passar alguns chás que fazem parte da nossa rotina aqui na clínica, tá bom? Vamos falar um pouco do Sene, que eu acho que deve ser o mais conhecido que está aqui. O Sene, ele tem como função laxativa e purgativa. O chá de Sene, ele é muito usado pela população em geral. Você encontra até em farmácia de manipulação algumas cápsulas, tá bom? Essa folhinha miudinha. Isso. Aqui. Tá. Para se fazer o chazinho dele, você precisa fazer por infusão. Então, você vai usar uma colherzinha de chá dessa... Bem pouquinho, Isso. então. É importante falar que assim, quando for... Aqui nós temos essas duas folhas, são secas. Então, você vai usar só uma colher de chá para uma xícara de água. Se fosse fresca, como a cavalinha, aí você vai usar 2 colheres de chá. Entendi. Tá bom? Então, o Sene, como eu tenho aqui, ele tá seco, você vai colocar uma colher de chá e uma xícara de água. Pra ferver. Isso. Na verdade, você deixa a água fervendo. Quando ela ferveu, você coloca essa colher e deixa e tampa e desliga o fogão. Por quê? Porque folhas a gente usa o processo de infusão, tá bom? E pra que serve esse chá? O Sene é laxativo e purgativo. Então, após você fez o uso dele, tomou um pouquinho desse chá, após algumas horas, ele vai começar sendo absorvido pelo sistema digestivo, vai acontecer várias reações químicas ao longo do tubo digestivo e vai ocorrer resultando no aumento do movimento peristáltico, que seria aquele movimento da musculatura, principalmente intestinal, que vai causar a defecação. Para quem tem intestino preso ou para aquelas pessoas que tem que ser facilitado o trânsito intestinal, por exemplo, que tem hemorroidas ou que tem alguma fissura anal. E pode ser tomado todo dia? Então, ele pode ser usado todos os dias, mas ele não pode ser o uso prolongado dele, porque o uso prolongado dele pode causar alguns problemas, como inflamação da mucosa intestinal, como carência de potássio, tá bom? Legal. Você pode estar usando, por exemplo, umas 3 vezes na semana, no máximo, sabe? Entendi. Tem algumas contraindicações. Gravidez, porque como mexe com a musculatura lisa, que é a musculatura do intestino, é também a musculatura que reveste o útero. Então, ele pode acontecer algumas contrações, que seria indesejável durante a gravidez, como também o aborto. Para lactantes, para mães que estão amamentando, não seria interessante também fazer o uso de chá de Sene, porque acaba passando um pouco desse efeito no leite materno. Então, pode causar uma diarreia para o bebê, tá bom? Ok. Vamos falar então da outra folha seca? Vamos. Aqui é a espinheira santa. Ela é muito bom para problemas gástricos, então ela é muito utilizada. Ela tem como função, ela tem antiúlcera, cicatrizante, antisséptico. Ela é uma laxativa, mas bem de leve, tá bom? E tem alguma contraindicação? Contraindicação da espinheira santa também para gestantes e lactantes, tá bom? Para os bebezinhos. Resumo, esses dois são mais para o sistema Isso. digestório. A espinheira santa, ela é muito maravilhosa, porque assim, quando você faz uso dela, acontece aquelas reações químicas e ela vai aumentar o pH gástrico. Por isso que ela acaba sendo uma protetora contra a úlcera. Como ela é cicatrizante, se você tem uma úlcera, então ela também já vai auxiliar nesse processo de cicatrização. Ela a questão dela ser antisséptica, ela vai ajudar na questão, controlar a fermentação intestinal, que dá aqueles efeitos colaterais, como gases. Tá bom? Legal. E a cavalinha, você falou? Isso. A cavalinha, a que eu tenho aqui, ela é fresca, tá bom? Que nós temos aqui na nossa horta. Ela tem um efeito diurético. Além de diurético, ela pode ser usado também como para diminuir a pressão arterial, que seria o efeito diurético. Mas a gente tem que ter, todas essas plantas a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não podemos parar com medicação para tomar só o chá, temos que ter um acompanhamento médico também. Sim, e não exagerar, né? E não também exagerar. Vai pro outro extremo. Isso. Então, 2 dicas importantes. Isenção de açúcar, porque senão não vai ter o efeito que
Com seja certeza. necessário para o seu organismo. E sempre procurar uma orientação médica. O chá é um tratamento natural. A orientação médica é sempre mais indicada para algum problema que você esteja passando, né? Então, o chá de cavalinha, como ele é diurético, ele pode ser coadjuvante e ajudar em alguns tratamentos para emagrecimento. Ah lá, a Então, mulherada já ficou feliz aí. Ele ajuda nessa questão. Porque elimina pela urina, né? Isso, algumas questões de edema, inchaço nas pernas, tudo ele vai ajudar, porque ele vai diminuir o líquido do corpo. Você vai perceber que você vai urinar bastante. Ele ajuda também para os homens agora como um anti-inflamatório da próstata, então ele ajuda muito. E tem alguma contraindicação no uso da cavalinha? Isso, a cavalinha, ela tem uma contraindicação, na verdade duas, que seria pessoas que têm alguma disfunção renal ou algum problema cardíaco, que o uso dela para essas pessoas pode causar alguma piora nesses casos. Entendi. Tá bom? Bom, a gente teve aqui 2 ervas, essa cavalinha aqui é bem diferente e tem um potinho ali. O que é aquilo, Nath? Esse potinho é sobre valeriana. Valeriana é uma planta e se usa para fazer os chás a raiz da planta. Porém, a valeriana tem um cheiro muito característico e muito forte. Então, a maioria, por exemplo, aqui na clínica, nós não tivemos uma aderência ao tratamento da valeriana, o chá, muito grande. Aí a nossa bioquímica preparou o extrato. O extrato de valeriana, o cheiro não é tão forte. Quanto a planta Isso. em si. Também você encontra em farmácia de manipulação cápsulas também, se quem quiser fazer o uso. A valeriana, ela é muito boa porque ela é uma erva que causa o relaxamento, ajuda na insônia. É um calmante natural. Isso, no estresse. Depois que você ingere, vai ter algumas reações químicas e ela vai ser uma depressora do sistema nervoso, o que vai ajudar para problemas de ansiedade, de estresse ou mesmo na insônia. O grande problema da valeriana é que assim, o uso prolongado da valeriana ou superdosagem, as pessoas aumentam a dose porque acham que vão ter um efeito um pouco melhor, ele pode causar agitação, cefaleia, que seria dor de cabeça, e insônia. Ter o efeito contrário. Isso. Então, você deve usar, aqui na clínica nós sempre usamos até 60 gotas à noite, o que pode também ser feito durante o dia, se o problema for para estresse e ansiedade. Se for para insônia, você faz uso só à noite. Toma com um pouquinho de água. Com um pouquinho de água também. Muito obrigada, então. Ficaram aí algumas dicas para você inserir o chá na sua dieta e ter mais saúde. Cristo, quando esteve nessa terra, ele mais curou do que pregou, pelo menos isso que relata os 4 evangelhos, Exatamente. né? Então, você vê que então primeiro ele se interessava pelas pessoas, pelas necessidades das pessoas, e na grande maioria das vezes essas necessidades eram físicas, e após ele ministrar por essas necessidades, né? Após ele suprir essas necessidades, então ele apresentava as coisas espirituais, as coisas de Deus, as coisas do Pai, né? Então, da mesma forma que Cristo fez, nós como cristãos deveríamos fazer a mesma coisa.